Eu quero trazer uma palavra para os irmãos nessa noite, que quando nós falamos de aniversário da igreja, quando nós falamos sobre igreja, e eu gosto muito do assunto da igreja, de teologia da igreja, de ler sobre igreja, afinal de contas eu sou pastor, né? Tenho que fazer isso, eu tenho que ler muito sobre igreja, apesar de inicialmente não querer ser um pastor, vocês acreditam? Inicialmente eu fui para o seminário para ser missionário entre os muçulmanos. Aproveitar a minha cara meio assim de careca, barbuda, eu falei assim, eu vou ser missionário entre os muçulmanos. Esse era o meu propósito de vida. Mas lá no seminário, Deus fez um reboliço na minha vida, da minha da esposa, e falou, não, você vai para a igreja, né? E vai se tornar um pastor. Mas ainda não desisti de ser missionário, tá? Quem sabe na aposentadoria, Deus, né? Estamos se preparando, deixa. Tá bom? E assim a gente tem trabalhado no contexto da igreja. E eu gosto muito disso. Apesar da igreja ter os seus desafios, lutas e dificuldades, é algo impressionante. Quando nós falamos da organização da igreja, do corpo de Cristo, de parte do corpo do Senhor Jesus como igreja local. Ela não é uma empresa, ela não é uma associação, ela não é algo que simplesmente nós vamos dirigir como uma administração de uma empresa. Apesar de muitas vezes terem coisas relacionadas a isso, a organizações, a estatutos, a documentos, a reuniões, a assembleias, a tesouraria, a secretaria, uma série de coisas assim. Mas algo diferente que existe na igreja é que a igreja é uma igreja viva. Ela é uma igreja viva. E quando nós falamos de um aniversário da igreja, nós glorificamos, sem dúvida, as vitórias da igreja. Nós exaltamos aquilo que a igreja tem feito como preservação da palavra de Deus. Nós exaltamos a igreja como uma igreja que tem desenvolvido missões. Nós exaltamos a comunhão da igreja. Nós exaltamos a fidelidade da igreja do Senhor Jesus. Mas algo que muitas vezes nós não reconhecemos, ou que muitas vezes nós esquecemos, porque não é um assunto de se tratar no aniversário da igreja. É a coparticipação nos sofrimentos que a igreja tem. Quando a igreja é estabelecida por Senhor Jesus, ela já parte do seu início como uma igreja sofredora neste mundo. Uma igreja, o corpo de Cristo que sofrerá neste mundo. E nesse sentido, muitas vezes nós não percebemos que temos uma coparticipação nos sofrimentos uns dos outros, porque somos coparticipantes no sofrimento de Cristo Jesus. E eu vou explicar isso. E a importância desse negócio. Algumas semanas atrás, eu já até contei essa experiência aqui para os irmãos. Eu estava assistindo um podcast onde o Luiz Saião estava falando da sua experiência com relação à sua saúde. Esse homem, ele é um doutor em teologia, trabalha na área de linguística do hebraico, um homem de Deus, um homem que tem servido a igreja brasileira, um homem que tem inspirado a teologia de forma magnífica aqui no nosso país, mas ele, algum tempo atrás, ele pegou Covid, e a Covid trouxe a ele várias implicações para a sua saúde. E hoje o Saião, ele tem um problema de dores insuportáveis. A Covid desencadeou várias situações na vida dele que ele falou que ele vive 24 horas com dores. E ele, nesse contexto de tratamento, ele estava indo na médica e ele foi para o banheiro e de repente ele começou a passar mal e teve um derrame. Foi para o hospital, e aí várias as correntes de oração, os irmãos orando por ele e tudo mais. E o que mais assustou, inclusive nesse podcast, ele falando sobre isso, o apresentador estava falando assustado com isso, é que poucas semanas depois ele estava ali falando sobre essa experiência. Recuperado na medida do possível, daquilo que Deus fez. E algo me chamou a atenção no seu discurso, foi que diante da doença, diante do sofrimento, diante daquilo que ele tem vivido e que ele nunca tinha vivido, a principal coisa que ele aprendeu é a compaixão por aqueles que sofrem. Ele está sentindo na pele o sofrimento, e hoje, diante desse sofrimento,
E com toda a paz, ele dizendo isso, o meu sofrimento é uma bênção de Deus na minha vida para que eu possa assim abençoar outros que sofrem. Você imaginou um negócio desse? O meu sofrimento é uma bênção na minha vida para que eu possa abençoar outros que sofrem. Essa compaixão diante do sofrimento, essa coparticipação diante do sofrimento, que agora faz com que você sofra com aqueles que estão sofrendo e que você não lide apenas com o seu sofrimento. Olha só que loucura que é isso, porque se você já está sofrendo, agora você também vai lidar com o sofrimento e com a dor do outro, daqueles que sofrem. E aqui, irmãos, eu estou falando isso porque muitas vezes, é claro que você vai sentir, por exemplo, um amigo do trabalho lá na empresa, as pessoas que sofrem, pessoas que ficam doentes, pessoas que estão com dificuldade, ou com algum vizinho, ou com pessoas conhecidas, mas quando nós nos referimos à igreja, parece que isso é mais intensificado, ou deveria ser mais perceptivo para nós. Porque a unha encravada de um irmão, ela é sentida pela igreja do Senhor Jesus. A dor de um outro, a situação difícil de um irmão, ela se torna a nossa dor. E aqui é claro, entenda, que a dor que você tem, o sofrimento que você tem, muitas vezes você vai ter que passar sozinho. Não tem jeito. Eu não tenho como pegar a dor do Ayrton e dizer, eu vou sentir a dor do Ayrton, dá um pouquinho dessa dor para mim, Ayrton. Não tem como. Um problema de saúde, um problema familiar, uma situação que ele está vivendo. Eu não tenho como pegar essa situação e transferi-la para mim. Não tem como, é ele que tem que viver. É como o povo no deserto que vai ter que passar por esse deserto. E muitas vezes Deus pega nas nossas mãos e diz assim, vamos dar uma volta, vamos dar uma passeada. Aí você fala assim, vou levar... Aí você fala assim, ele vai me levar lá no Guarujá, vai levar na praia, num lugar paradisíaco. Não, ele leva para um deserto. Você fala, poxa, tanto lugar legal, né, Deus? O Senhor me leva para um deserto. Porque Ele vai te mostrar algo sobre Ele que você nem imagina. Vem cá que eu vou te mostrar algo para você. Mas algo interessante acontece porque quando nós vemos esse irmão passando por isso, nós somos e nos tornamos coparticipantes desse sofrimento. E a Bíblia é cheia de textos que descrevem sobre isso. Por exemplo, quando nós lemos Romanos capítulo 8, versículos 16 a 17, o texto que nós lemos da ceia do Senhor, o próprio Paulo vai descrever que, apesar da vitória e a base dessa coparticipação no sofrimento, é justamente porque somos coparticipantes da vitória em Cristo Jesus. Ele diz, o próprio Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. É claro que você não estava lá na cruz, fisicamente, com o Senhor Jesus, há 2000 anos atrás. Mas você hoje, entendedor daquilo que ele sofreu, sabe e sente no seu coração aquela dor. Porque você não merecia essa coparticipação vitoriosa que agora você vive. Você sente a dor do Senhor Jesus, mesmo não estando lá. Talvez você escute os gritos do Senhor Jesus, mesmo não estando lá. Você talvez se compadeça daqueles que estavam chorando, vendo o sofrimento do Senhor Jesus, e também chora como nós choramos e agora cantamos, exaltamos aquele que sofreu por nós. Você não chorou agora na hora do louvor? Você sentiu? Isso é coparticipação. Não só isso, mas Paulo ainda vai dizer a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 3, diante de um sofrimento, diante de prisão, ele agora vai ajudar um jovem pastor a fortificar na graça que em Cristo Jesus, vai dizer assim, 2 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 3, quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. E que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros.
participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. É interessante porque Paulo vai dizer assim: Timóteo, eu sei que você está sofrendo, eu sei que você está sofrendo grandes angústias no seu ministério, mas Timóteo, participa comigo nos sofrimentos, porque eu estou sofrendo também. E longe, não tinha um WhatsApp, não tinha telefone, cartas que circulavam apenas dando notícia: Paulo está preso, Paulo foi condenado, saiu a data da sua condenação, olha, tal data ele vai ser executado, tal data ele vai ser julgado, e cada notícia que vinha era sofrimento, sofrimento, sofrimento. Participe comigo como bom soldado neste sofrimento. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 10 a 12, ele vai dizer assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, Timóteo, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, aos quais tive que enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É interessante porque aqui Paulo fala de tudo aquilo que Timóteo tem vivido e sido co-participante de Paulo, do amor, da perseverança, da paciência, mas também Timóteo agora é co-participante de perseguições, de sofrimento. Timóteo, você sofre enquanto eu sofro, e eu sofro enquanto você sofre. Para dizer de Pedro, 1 Pedro capítulo 4, versículos de 12 a 16, o Pedrão vai dizer assim: amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, não estranhe o fogo estranho, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, chorem, lamentem, briguem com Deus, é isso? É isso que ele está dizendo? Fica amargurado, murmura. Não, alegrem-se. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são co-participantes nos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem, exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, sejam felizes, porque o Espírito da glória, que o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros, mas se for para sofrer como cristão, que não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Pedro vai dizer assim: não fique estranho com os sofrimentos que os seus irmãos estão vivendo. Não estranhe tanta dor, tanto sofrimento na igreja do Senhor. Não estranhem isso. Não estranhem se num piscar de olho as coisas mudarem na sua vida. Se amanhã tudo virar de ponta cabeça, não estranhe. Aí ele vai piorar ainda, vai dizer: tá bom, não vou estranhar, mas aí vai dizer assim: alegrem-se. Poxa, aí é duro, né? Se alegrar porque vai mudar amanhã as coisas. Você gosta de mudança? Eu não gosto de mudança. Irmãos, eu não gosto de mudança. Eu sou um cara sistemático. Eu gosto da rotina. Eu gosto do horário para acordar. Eu gosto de comer sempre a mesma coisa. Eu gosto de vestir as mesmas roupas. Eu não gosto de muita roupa, porque eu não tenho trabalho de escolher roupa. Eu não gosto de ter cabelo para não pentear o cabelo. Deu para entender? Gostar que não, eu queria ter um cabelo igual ao do Sheldon. Eu não gosto. Mas aí Deus, na sua santa ironia, muitas vezes faz assim: deixa eu dar uma mexida nisso aí. E aí eu falo: mas que coisa estranha é essa? Estava tudo bem, mas agora está tudo mal? Que coisa estranha é essa? Que coisa estranha é que estava tão gostoso, tão bem, a minha vida tão tranquila, mas de repente a pressão sobe. De repente você acorda, levanta da cama e a coluna faz assim, tum, e você fica torto, o homenzinho torto.
que andava com a vidinha torta. E aí você vai assim para o hospital torto. Não é isso? De repente toca o telefone e vê uma notícia esquisita. Que estranho é isso? Que coisa é essa? De repente vê um WhatsApp com uma notícia terrível. Mas Pedro vai dizer, pelo contrário, alegrem-se, na medida que são co-participantes do sofrimento de Cristo. É interessante, irmãos, porque nós celebramos as vitórias da igreja no que se refere a projetos, a evangelização, a mobilização, ao crescimento da igreja, a estrutura da igreja, a pessoa se convertendo. E isso é bom, claro que é, faz parte da igreja. Mas nós também temos que exaltar essa unidade, essa coparticipação no sofrimento uns dos outros, porque nós somos coparticipantes no sofrimento de Cristo Jesus. Nos alegramos juntos, porque choramos juntos. Nos alegramos juntos porque sofremos juntos. Onde cada notícia de sofrimento de irmãos, todos nós sofremos. 17 anos nessa igreja, 17 anos de igreja organizada, sentimos, sem dúvida, a dor e a apreensão daqueles que estão doloridos e apreensivos. Mesmo muitas vezes não tendo contato com aquele irmão, mas o pastor, inclusive, faz questão de atrapalhar o meu dia e manda um WhatsApp dizendo, ore por esse irmão, porque esse irmão, está com problema. E aí você fala, poxa, eu queria uma notícia boa, o pastor manda uma notícia ruim. E aí aquilo já cai na sua cabeça, já sai no seu colo. Às vezes você não conhece esse irmão, mas você agora você co-participa com ele neste sofrimento. Você é sabedor do sofrimento deste irmão. Poxa, o que está acontecendo? Quem é esse irmão? Mas o pastor mandou aqui para orar por ele, porque alguém faleceu na família dele. Você já começa a sofrer por aquele irmão. Deu para entender aqui? Sentimos a dor do luto daqueles que perdem seus entes queridos. E nesse tempo de 17 anos, quantos aqui, irmãos, perderam entes queridos? E o pastor manda mensagem, ore pelo irmão. Esse irmão perdeu o familiar, orem por ele, para que Deus console e conforte o coração dele. E você se torna co-participante do sofrimento daquele irmão. O que dirá de irmãos que agora passam por problemas familiares, casamentos, com filhos e dificuldades que nós também assumimos destes irmãos a dor deles? Claro que nós não podemos assumir o lugar dessa dor, mas simplesmente nós passamos a sofrer com eles, chorar com eles, a lamentar com eles. Sentimos a dor de irmãos que estão com dor neste momento. Neste exato momento, sentimos a dor da Cris. Ou não? Que está lá no hospital. Neste exato momento. Talvez aqui alguns não conheçam a Cris. Talvez você tenha visto a Cris aqui no corredor, conversado com ela, falar boa noite, mas talvez nunca... Mas neste exato momento, você já sente a dor da Cris. Nesses últimos meses, nós sentimos a apreensão e a dor do irmão Vanderlei. Trocar o marca-passo. Tá aí, bonitão, olha lá. Eu acho que não trocaram o marca-passo, fizeram plástica nele. E a gente torcendo, orando, intercedendo por ele, sofrendo com ele. Nos últimos tempos, por exemplo, talvez você não conheça, o irmão Antônio, pai da Érica. Está ali hoje, ó. E nos últimos anos tem lutado com câncer. O Antônio não é membro da nossa igreja, mas é nosso irmão em Cristo Jesus, pai da Érica, e todas as quartas-feiras nós oramos e sentimos a dor do seu Antônio.
Quando a Érica fala, ora lá, pastor, porque essa semana vai ser bravo. Vamos ter que ir para Campinas, vai fazer tratamento, vai ser duro. Sentimos a dor dele. Nesses últimos tempos, sentimos a dor do Cláudio. Todo o medo, toda a sua dor de um câncer na garganta. E quantos irmãos foram na sua casa? E aquela igreja foi no final do ano ver alguns irmãos indo lá cantar para ele, a mandar um bilhetinho para ele que encorajava aquele irmão todos os dias diante da dor. E o testemunho do Cláudio aqui, ele disse assim, a dor dói. E eu senti dor. Mas sentimos a dor do Cláudio. É apreensão com a notícia da irmã Dilma, lidando com o câncer. Quando a irmã Otímia caiu, então, meu Deus do céu. A filha dela nos ligou, vamos lá visitar a irmã Otímia. Dor, dor. E a igreja orou pela irmã Otímia. Está aqui hoje, ó. Quando o pastor manda, por exemplo, uma notícia da dor de um irmão da igreja, vendo a sua mãe passando por lutas e dificuldades, como o irmão Ayrton, que me ligou chorando, pastor, vem porque o médico disse, ó, não tem mais esperança. E eu saí numa segunda-feira, fui para Itupeva. Quando ele me liga, no meio do caminho, diz, pastor, não precisa nem mais vir, porque o médico falou que não vai poder entrar mais. Já foi, eu falei, não, estou indo aí para orar com vocês, pelo menos. A dor da família, a dor do pai do Ayrton. Mas quando nós chegamos lá, oramos por ela, e a irmã dele, ele estava entrando, e ela falou, não, pastor, o senhor entra. E a enfermeira disse, entra aí, pastor. E fui lá orar com ela, evangelizei, falei de Jesus. E ela, com toda a sua luta para respirar, respondendo à oração. Que dor, que luta. E para a glória de Deus, dias depois, estava saindo do hospital. É inacreditável. A dor de irmãos com notícias difíceis. Eu me lembro da Joarma e do Reinaldo. Quando grávida do Manu, teve que lidar com uma situação muito difícil diante da notícia que eles receberam. E eu me lembro, no meu escritório, a Joarma e o Reinaldo entrando, chorando. Pastor, aconteceu isso. E nós choramos junto. Mas hoje está aí o bonitão. Né, Manu? É, isso aí. É, pastor. Quando a gente recebe a notícia, por exemplo, da notícia do irmão Luiz Fernando, que estava lá fazendo estripulia depois de uma cirurgia, vai subir estripulia? Não, coitado. E começa a sentir falta de ar, dor no... O pastor está com embolia pulmonar. Por causa de uma cirurgia de varizes. Mas está aí, todo bonitão agora. Né, Ana? E nós sentimos a dor do Luiz Fernando, a apreensão junto com a Ana, junto com as crianças. Irmãos, são apenas alguns exemplos aqui. E se eu esqueci de você, não se preocupe, porque eu senti a sua dor. Irmãos sentiram a sua dor. O que eu estou explicitando aqui, e os irmãos me perdoem por explicitar isso, é para justamente dar esse testemunho real do que é uma igreja que sofre com aqueles que sofrem. E para sofrer com aqueles que sofrem, precisa ter maturidade, precisa agora ter essa confiança centrada na palavra de Deus. Como em Colossenses capítulo 1, versículos de 24 a 29, vai dizer assim, agora, Colossenses capítulo 1, versículos de 24 a 29, vai dizer assim, agora me alegro, novamente Paulo, nos meus sofrimentos por vocês. É interessante, porque Paulo sofre pelos outros. Os meus sofrimentos pelos colossenses.
e preencho o resto dessas aflições de Cristo, a minha carne, a favor do meu corpo, e que é a igreja no qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a favor de vocês, para dar pleno cumprimento da palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas agora está manifestado aos seus santos. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza e glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentamos cada pessoa perfeita em Cristo. E para esse fim, eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. É interessante porque Paulo vai dizer: eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Eu me alegro por sofrer dentro da vontade de Deus. Eu me alegro de sofrer, que o objetivo deste sofrimento está sendo a glória de Deus e a edificação da igreja. Eu me alegro por ser um co-participante nesse ministério glorioso de sofrer com os que sofrem, de chorar com os que choram, de ficar de luto com aqueles que estão de luto, de sentir a dor daqueles que estão sentindo dor. E aqui, irmãos, nenhum lugar no mundo pode vivenciar isso, a não ser a igreja do Senhor Jesus. A coparticipação nos sofrimentos, nesse ministério glorioso, exige maturidade espiritual, a pessoa do próprio Cristo Jesus, e sermos coparticipantes nesse sofrimento, salvos por Ele. Porque ninguém aguenta sofrimento, a não ser por Cristo Jesus. Se você não aguenta os seus próprios sofrimentos, como você aguenta o sofrimento dos outros? Como você aguenta o sofrimento de pessoas que você não conhece? Como você vai se sensibilizar com sofrimentos de irmãos que estão sofrendo? Na força de Cristo Jesus. Na maturidade da palavra de Deus. E isso é algo impressionante como igreja. E eu citei apenas alguns exemplos aqui. Mas, irmãos, eu louvo a Deus pela liderança da nossa igreja, os nossos irmãos diáconos da igreja. Pela preocupação deles de ver a igreja muitas vezes passando por lutas e dificuldades e sofrimentos, sofrendo o sofrimento da igreja. Louvo a Deus pela diretoria da nossa igreja, irmãos que também têm essa visão de interceder e colocar diante de Deus as suas vidas, os seus talentos, para lidar com situações difíceis da igreja, os líderes de ministério. Jovens, mulheres, homens, crianças, adolescentes da igreja. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque muitas dessas situações de sofrimento, antes mesmo de chegar a mim, muitos desses irmãos já estão sofrendo. Preocupados. Tirando um dia da sua vida, uma noite, para talvez fazer uma visita, se preocupando, orando, compadecendo deste irmão. Queridos irmãos, eu louvo a Deus, porque nesses 17 anos da igreja, e muito mais nesse último ano, temos aprendido isso de forma impressionante. Se os irmãos perceberam, nesse último ano da igreja, quantas aflições, quantas questões de saúde nós estamos lidando em nossa igreja. Quanta dor, quanta dificuldade. Mas estamos aqui, sofrendo com aqueles que estão sofrendo, chorando com aqueles que estão chorando. E aí, eu lembro de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando.
O que mais me impressiona é que Pedro tem a esperança, e é uma esperança que nós precisamos ter em meio ao sofrimento. É uma alegria de que tudo isso um dia vai acabar. Uma alegria de que tudo isso vai acabar um dia. Alegria de que isso um dia não vai existir mais. A alegria agora de juntos podermos testemunhar e viver uma nova experiência, uma nova realidade de vida em que não haverá mais choro, lágrima, dor. Já parou para pensar nisso? Hoje talvez o seu corpo dói, a sua mente dói, o seu coração dói. E doemos junto com você, mas irmãos, um dia por causa do sofrimento de Cristo, não mais viveremos isso. E isso é glorioso. E isso é magnífico. E eu sonho com esse dia, a Igreja Batista Vida Nova. Vocês já pensaram nisso? Igreja Batista Vida Nova, entra. Chegou a hora. Vem para junto do Senhor. Já imaginou isso? Já imaginou isso, irmãos? Agora, tudo isso é porque nós somos co-participantes do sofrimento do Senhor Jesus. E aqui, com essa palavra, eu não estou dizendo aqui para você orar, para ter bastante sofrimento. Não, não é esse o objetivo. Mas eles virão. Eles estarão à porta. Talvez neste exato momento você esteja vivendo isso. Mas lembre-se, nós estamos sofrendo com você por causa de Cristo o Senhor. Sabemos que você vai ter que passar por isso. Sabemos que é algo individual e que Deus quer ensinar algo sobre Ele para você. Mas não se preocupe, estamos sofrendo junto com você. Muitas vezes sofrendo em silêncio. Muitas vezes sofrendo apenas em oração. Sofrendo, chorando e você nem vê. Mas estamos sofrendo junto com você. Que nesses 17, e eu me alegro no Senhor, porque nesses últimos 17 anos, a igreja tem aprendido isso. A igreja tem vivido isso. A igreja tem amadurecido sobre isso. A igreja agora tem glorificado e continuado a glorificar a Deus diante dos seus sofrimentos e não pegando esse sofrimento e se tornando amargurada, rancorosa, murmurando sobre isso, mas continua glorificando a Deus. Como nós fizemos agora há pouco aqui. Num pequeno e breve período de louvor. Mas eu sei que durante a semana você continua adorando ao Senhor. E nós vamos continuar adorando o Senhor até que Ele volte, até que Ele nos leve e tudo acabe. Que essa esperança esteja no seu coração. E eu quero desafiar você que está aqui esta noite, em nome de Cristo Jesus, que sofre um sofrimento, não apenas um sofrimento deste mundo, com as coisas deste mundo, mas é um sofrimento de alma, de coração, de falta de esperança. Um sofrimento que só você vive, porque está afastado dos caminhos do Senhor, porque você agora é inimigo de Deus em nome de Jesus. Creia em Cristo o Senhor como seu Salvador. Participe dele com esse sofrimento para que você seja salvo. Senhor, eu quero estar contigo, seja o Salvador da minha vida. Que o Senhor hoje seja o Senhor do meu coração, aquele que me salva, aquele que traz a redenção para a minha vida. Diga isso agora, neste momento, para o Senhor. Quero me tornar um co-participante nos teus sofrimentos. Creia nele. Baixe sua